Pedro diz: Senhor, quantas vezes deverei acertar com um fráter que tiver uma dívida contra mim? Talvez 7 vezes? E Jesus respondeu: não 7 vezes, Pedro. Ô Pedrinho, mas 70 vezes 7. E não duvide que alguém até hoje está fazendo conta 490 vezes. Pedro não entender muito bem, agora não entender depois de 2000 anos. Eu já vos revelei. O 7 não significa perfeição, nem tampouco prosperidade. O 7 é infinito, é X, é X, é incógnita. E também significa muitos, significa evolução até a perfeição. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava falando algo que aí na tua Bíblia em português, em inglês, você nunca vai entender, nunca em espanhol, não vai entender. O que Jesus está falando agora é o seguinte, preste atenção. O maior do reino são os pequeninos, os desprezados pela religião, pela política, e não os desprezados pela igreja, por serem errantes. Veja, se o número fosse ipsis literis, literalmente, então o que Jesus tinha acabado de ensinar sobre delta graça, 3 chances, seria uma contradição. Não é óbvio que Jesus acabou de falar que são 3 chances? Para que ele ia falar que são 3 chances e em seguida ia dizer 70 vezes 7? Ele tinha que se decidir, ou são 3 chances ou são 490. Porque o que ele falou é muito grave, é muito sério. Ele acabou de dizer, dá 3 chances. Se não aceitar, é filho de Caim. Despreza, ignora. Aí de repente em seguida ele diz para perdoar 70 vezes 7. Tem alguma coisa errada aqui. Não tem nada errado. O que está errado é a tua Bíblia. A tua Bíblia é contraditória. Quem está entendendo aí que a tua Bíblia, a própria Bíblia é tão mal adulterada que ela mesma se contradiz? Uma coisa é ser desprezado pela sociedade, pelos poderosos, pela mídia, pela religião, pela política, por não ser Laodiceia, por amor à verdade. Outra é ser desprezado pelos internos, pela família, pelos que zelam pela verdade, desde que sejam pessoas de bem. Ser desprezado dos desprezados. Explicare. Aqui quando diz erro no original é rata e não pecha, nem avon, muito menos apostasia. Nosso mestre está ensinando o que eu tenho vos ensinado, matemática de Deus. O problema da tua Bíblia é que não faz essa diferenciação. Primeiro, quando ele disse para dar delta graça, 3 chances, ele está falando de um tema. Em seguida, quando Pedro faz uma pergunta e ele dá a resposta de 70 vezes 7, ele está dizendo não é 70 vezes 7, ele está falando infinitamente. Infinitamente o quê? Entre nós, quando não são filhos de Caim, quando não são pessoas do mal, entre os próprios discípulos. O que ele está dizendo é, quando 2 forem cumprir o anúncio do reino no mundo inteiro, vocês vão ter divergências, mas vocês precisam se perdoar infinitamente. Entre os de bem, entre os de mal, uma coisa, entre os de bem, outra. Entre os de mal tem pecha, tem avon e tem apostasia. Mas entre os de bem só tem rata, que é o erro leve. É o erro que todos nós erramos. Todos somos errantes, erradores. Todos somos pecadores. Todos nós erramos o alvo em alguma coisa. Rata, erros pequenos, erros leves. Esse você tem que perdoar infinitamente. Não pode ser motivo de divergência, de separação, de afastamento.